Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Oi? Estão me ouvindo, gente? Oi? Oi. Oi? Oi? Tá, estão me ouvindo, Daiane? Sim. Ah, joia. Obrigada. Valeu. Gente, então boa noite. Estou vendo aqui minha turminha. Boa noite a todos. Logo no início, né? Vários de vocês não tinham falado. Então, aqui, ó. Ellen, Angélica, Larissa, Nicole, Daniel, Rogério, o Mike, Pedro, Lucas, Bianca, Grazi, Daiane, Ana Carolina, Matheus. Ainda tem um pessoal que saiu, ainda não voltou. Boa noite a todos, viu? Eu tinha dado boa noite logo no iniciozinho. Então, sejam muito bem-vindos. Então, tá. Então, agora já está na nossa hora, vamos dar continuidade. Só aqui para vocês recordarem, né? Eu apresentei vocês esse tópico norteador do nosso livro didático, que é, de fato, a maneira introdutória, né? Para a gente iniciar falando sobre os órgãos dos sentidos. E aí, eu primeiro vou perguntar a vocês. Na hora que eu falo órgãos dos sentidos, o que vem à mente de vocês? Me digam. O tato. Você lembra do tato? Que mais? Olfato e paladar. Tato, paladar. Isso. Os próprios olhos, que a gente não toca o norteador, né? Olha só, que é a visão, né? Que mais? São cinco os órgãos dos sentidos: tato, paladar, visão, Olfato. olfato e A pele. a pele tá a ver com tato. E na hora que eu iniciei aqui, falei assim, gente, vocês estão me ouvindo? Audição. Gente, a audição, né? Porque na verdade é incrível, né? Assim, quando eu começo aqui, quando eu começo a falar e vocês não me manifestam, eu falei assim, gente do céu, será que tem alguma coisa errada, né? Será que eu deixei de clicar alguma coisa? Então é importante isso, porque é a maneira, né? Vocês me ouvir é a maneira aqui para gente fundamental, né? Principal nosso elo aqui é vocês enxergarem o que eu estou mostrando, ouvirem o que eu estou falando, né? E vocês poderem, obviamente, aí falar também, participar, essa integração, que ela é fundamental, né? Mas olhem, nós estamos diante aqui utilizando, né? Nós estamos, na verdade, a todo momento utilizando os nossos órgãos dos sentidos, né? Todos nós. Muitas das vezes a gente está aqui de repente fala assim, tem um cheirinho bom ali na cozinha, né? Ou você fala assim, a minha turminha tá lá no fundo, mas eles estão falando, ou seja, a gente consegue a todo momento, né? Ter essa interação. E é isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Os nossos órgãos dos sentidos nos permite ter a integração com o meio. É o que nos cerca, né? Então eu posso enxergar, eu posso ouvir, eu posso sentir, né? Eu posso sentir o odor, né? Enfim, tem todas essas características que nos envolve e que nos dá em termos de participação com o meio, tá bom? Então é muito importante. E aí eu chamo a atenção de vocês dessa integração dos nossos órgãos dos sentidos juntamente ao nosso sistema nervoso. Porque olha só, eu falei uma coisa que nos remete justamente isso. Olhem só. Eu falei assim, às vezes a gente está num determinado lugar, distraído, e de repente sai aquele cheiro, né? Aquele cheiro de comida. De repente, possa ser assim, gente, que cheirinho gostoso, um cheirinho de pão de queijo. Aí eu gosto, porque como eu gosto de pão de queijo, aquele olfato, né? Me
dá boas lembranças, boas recordações, boas referências, né? Mas de repente, quem não gosta de pão de queijo vai sentir aquele cheiro e vai assim, não, esse cheiro não é bom. Por quê? É justamente a integração daquilo que a gente, né, capta de informação pelos órgãos dos sentidos e a tradução. E essa tradução, ela é própria, né? Eu vou ser muito sincera com vocês, eu adoro aquele cheirinho de jiló refogado. Aquilo dali para mim é um espetáculo. Mas eu dou justamente esse exemplo porque eu sei que a maioria das pessoas, né, não necessariamente gostam, né? A mim, acho um espetáculo. Aquele cheirinho, juntamente com aquela visão daquele giló, né, bem verdinho ali, deu até fome, deu até vontade de jantar. Mas por quê? Para mim, é pessoalmente algo que eu traduzo como algo que eu goste, né? Esse mesmo odor, essa mesma visão, para muitos de vocês, você vai fazer, eco, né? Igual a Clarinha aqui em casa, Gabriel, nem, né? Aqui em casa, minha turma não gosta de cheiro, por exemplo, cheiro de peixe, cheiro de camarão. Gabriel tem pavor, né? Porque para ele, pessoalmente, ele não gosta. Eu, aliás, nossa, parar de falar de comida, porque a gente tá me dando fome mesmo. Sentir aquele cheirinho, nossa, que vontade. Ou seja, os mesmos, né? Os mesmos recursos, os mesmos estímulos. Se nós estivermos todos no mesmo ambiente, os mesmos estímulos podem traduzir algo para um ou outro, né? E uma sensação diferente para outra pessoa. Por quê? Meu sistema nervoso é que vai me fazer a leitura. E essa leitura é pessoal, tá bom? Da mesma forma, vamos deixar a fome de lado. Música. Música. De repente, a gente coloca uma música clássica. Muitos vão gostar, tem outros que não vão gostar. Tem gente que coloca o funk e acha que está arrasando, tem outros que não gostam, né? Então, assim, há gosto para tudo. Nós, né, temos a possibilidade de gostar de cada um. Vai traduzir aquilo, a música é a mesma, né? A referência é a mesma, a música é a mesma, uns gostam, outros desaprovam, uns aumentam o som, outros mudam a rádio, enfim. Então é isso. Isso é que faz com que cada um de nós sejamos únicos, cada um de nós temos nossas referências, embora ali, né, dentro do estímulo, muitas vezes a gente está diante do mesmo estímulo, mas cada um vai responder de uma maneira diferente. E que bom que a gente responde de maneira diferente, né? Cada um aí é único, cada um tem suas características e todas elas precisam ser respeitadas, tá bom? Bem, isso faz, né, da importância, essa tradução aqui, ó, eu vou sentir dor se alguém chegar, né, me dar um beliscão, pela característica do tato, eu tenho a percepção, eu vou ouvir, eu vou sentir o cheiro, mas o fato que isso tudo vai o quê? Através do meu sistema nervoso central, dar essa referência ao meu cérebro, né? E aí pronto, aí a gente traduz, aí a gente responde, né? Que é, obviamente, o objetivo central dos órgãos dos sentidos, tá? Aqui, ao todo tempo, reparem vocês, a gente acabou de falar disso lá na sensação dolorosa, né? E aqui não é diferente. Reparem vocês, as terminações nervosas dispersas pela nossa estrutura corporal, particularmente aqui, ó, só para a gente recordar, né? São aquelas terminações nociceptivas que nós citamos lá
em relação à sensação dolorosa, tá bom? Mas por que a gente está falando dela aqui agora? Porque elas permeiam a nossa estrutura corporal e elas possibilitam, né, que nós possamos obter informações, quer seja pelo tato, né, quer seja pelas sensações ali que a nossa estrutura corporal ela obtém do meio externo, né? Isso é muito bonito. Eu gosto desse quadro, gosto e tenho ressalva, né, ao mesmo tempo. Primeiro, eu gosto porque eu acho ele muito ilustrativo para o aluno. Ele nos dá aqui algumas informações que são básicas, mas que você, na hora da dúvida, você chega aqui e você encontra suas respostas, tá? Por outro lado, como todo quadro, como vem com muitas informações escritas, eu sei que acaba, muitas das vezes, podendo, né, ser ali naquele momento cansativo. Mas fica como referência para vocês, tá bom? O que eu quero? Por que eu permaneço com esse quadro? Eu acho ele importante. Porque ele nos dá as modalidades dos órgãos sensoriais, né? Que nós já até citamos. Visão, audição, o tato, olfato e paladar. Coloca aqui para gente o estímulo específico que nós vamos tratar ao longo, né? Não só hoje, como semana que vem vocês vão ver. Hoje nós vamos iniciar falando da visão. Então, o estímulo específico para a nossa visão é a luminosidade, tá? Vocês vão ver que nosso órgão receptor são os nossos olhos. Nós temos os fotorreceptores dispersos em 2 tipos celulares específicos, que são os cones e os bastonetes, tá bom? Na audição, as vibrações mecânicas do ar são os nossos estímulos, né? O ouvido é o órgão receptor e nós temos os mecanorreceptores auditivos, que são dispersos ali nas nossas células ciliadas, presentes numa região específica que é a cóclea, que eu vou mostrar a vocês. Cóclea é uma estrutura muito bonitinha, ela nos remete a um caracol, uma concha de caracol. Na hora que eu apresentar, vocês acredito que a grande maioria vai concordar comigo. A somestesia, que é a sensação, é o tato, né? Nossa capacidade de percepção térmica, percepção dolorosa, percepção química, enfim, né? A todas essas nossas capacidades sensoriais dispersas pelo nosso tegumento. Temos como estímulos específicos variados, né? Já que são químicos, mecânicos, temperatura, né? Então, toda essa variação. Nós temos como os tipos funcionais aquelas terminações, né? Sensoriais específicas, quer sejam para temperatura, quer sejam para estruturas mecânicas ou sensações dolorosas. Nós temos o olfato, que o do olfato, o que emite cheiro, que emite odor, são substâncias voláteis, químicas e voláteis, né? É muito importante isso. Nós temos como órgão nariz, né? O órgão receptor, são os quimioreceptores e eles são dispersos em neurônios presentes na nossa mucosa, nessa cavidade interna do nosso nariz, que é uma cavidade, inclusive com a presença dos pelos, né? Mas altamente vascularizada e com terminações nervosas aqui, né? E associação, inclusive, dessa região ao nosso sistema nervoso central, onde a gente, logicamente, vai traduzir. Nós temos o paladar, né? Como quinto e último representante dos órgãos dos sentidos, o que nos permite ter a percepção do paladar são substâncias químicas dispersas ali nos componentes, né? Nos alimentos, nos líquidos, né? E o órgão receptor é a nossa boca, e particularmente na região da língua, né? Uma estrutura muscular, do qual nós já vimos dentro do trato digestório, onde nós temos a distribuição das papilas gustativas, né? Que é o local onde tem os quimiorreceptores que vão ser local onde observaremos as células, né? As células gustativas, que vão nos dar a capacidade da percepção, né? Do paladar, né? Do gosto dos alimentos, tá certo? Vocês vão ver uma coisa. O paladar e o olfato, eles caminham muito juntos, né?
Para a gente poder gostar de um alimento, na verdade, e a gente ter o prazer da alimentação, é fundamental que a gente tenha um bom olfato. Isso colabora muito. A gente, para ter alimentação e falar que a comida está gostosa, é porque nós estamos com o olfato também bom e apurado. É o conjunto da percepção olfativa, juntamente com o alimento sendo ali apurado pelo nosso paladar, que nos dá o prazer da alimentação, né? E aí a gente tem essa. Oh, falei de alimentação, lembrei do Leone. Leone estava aqui antes do intervalo. Ia fazer saudação ao Leone agora. Só falar de alimento que recordo dele. Depois vocês mexem com ele, viu? Bem, então é muito importante que a gente tenha noção de que, a partir do momento que eu falei com vocês, que os órgãos dos sentidos eles nos permitem ter o contato com o meio externo, né? O nosso elo de comunicação, da mesma forma, né? Toda a nossa sobrevivência, toda a maneira como nós possamos e devemos interagir com o meio, ele depende da nossa sensação e da nossa percepção, né? Porque eu vou sentir determinadas situações e eu vou perceber, eu vou interagir com aquilo dali, né? Não é só ter a sensação de desconforto, mas sim conseguir entender ao certo o que é aquilo que está me causando aquele desconforto. E é muito importante, é por isso que eu coloquei para vocês essa imagem, é porque nós, desde a vida intrauterina, que nós estamos com interação, essa interação com o meio, né? Essa capacidade de percepção do meio. Então, isso, ele perfaz toda a nossa trajetória de vida, né? A todo momento, todos nós estamos em constante contato com o meio externo. E isso é não só fruto, né, de sensações prazerosas, inclusive, como também protetora. Porque a partir do momento dessa leitura que a gente faz do meio, nós possamos interagir, possamos evitar determinadas situações, né? Na hora que você ouve alguém talvez falando mais forte, mais severo num ambiente, você percebe que está numa situação perigosa, né? Aí você tem a oportunidade, inclusive, de cascar fora, né? A gente está até numa situação agora que a gente está doido para poder ir para show, conviver, interagir muito com as pessoas, né? Mas olha, na hora que a gente imagina grandes shows, né? Grandes ambientes ali, sempre quando me remete a isso, me faz lembrar. Às vezes a gente está naquela multidão toda, a gente não tem a noção, às vezes, de uma situação próxima a nós que poderia nos colocar em situação de perigo, né? Então, essa interação, você está ali e ao mesmo tempo percebendo o que está ao seu entorno, é fundamental para te dar, às vezes, a oportunidade, né, de ter reações mais rápidas possíveis e, às vezes, se livrar de uma cilada, né? Isso é muito importante. Isso é devido aos seus órgãos dos sentidos. Diga, Pedro, diga. Pois é, você tá falando isso aí, deu uma saudade quando podia dançar um forrozinho. Oh, meu Deus, olha só do Ai, que eu me lembro. Pedro. Mas bom daqui a pouco a demais. gente está indo, a gente está caminhando, a gente está caminhando. Daqui a pouco vocês vão poder aí curtir e aproveitar, né? Se Deus quiser. Afinal de contas, é importante e faz muita falta mesmo, né? É interessante que às vezes a gente não acha que faz tanta falta. Na hora que a gente é privado, né? Na hora que fala assim, não pode, não dá uma vontade de fazer, né? Então, calma, viu, Pedro? Só um pouquinho que daqui a pouco você tá aí dançando seu forrozinho, tá bom? Interagindo bastante com o meio, né? Tá bom. Juízo, viu, menino? Olha aqui, coloco para vocês, embora nós já tenhamos apresentado, mas eu gosto dessa imagem porque ela é bastante simbólica e nos remete a algo que vocês, inclusive, também vão complementar na morfo do sistema nervoso. Quando o professor
vai trabalhar com vocês, né, que no nosso cérebro existe um mapeamento, né? Existe toda uma correlação de tudo que acontece com nossa estrutura corporal associada a diferentes áreas do cérebro. Isso é muito bonito, né? Porque na hora que eu falei com vocês, olha, de repente eu sinto um cheiro ou eu ouço uma música e posso traduzir de diferentes formas, que é isso que na verdade ocorre, né? Quando a gente está num conjunto grande de pessoas, cada um vai falar, eu gostei, eu não gostei, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, enfim. Isso por quê? Porque todas essas informações foram levadas ao seu sistema nervoso, a regiões específicas, e ali você teve a oportunidade da tradução, né? E aí, consequentemente, você faz a sua leitura que é pessoal. Mas isso em função dessa integração, que é muito importante e que existe, né? Que vocês vão ver em detalhes no sistema nervoso. Justamente isso. No nosso sistema nervoso, nós temos a integração de tudo, tanto da parte sensorial quanto de uma parte motora, tá? Então, nós temos, e vocês vão ver, isso de uma maneira mais específica adiante. Eu falo assim, porque eu preciso de fazer integração com vocês, né? Então, nesse momento, não vou nem me ater a detalhes, mas porque depois vocês vão ver, as coisas vão se completar, tá? E na hora, inclusive, que eu coloco essa imagem aqui para vocês, não é porque eu achei essa imagem bonita, né, ilustrativa, é porque ela está traduzindo justamente o que ocorre com nossa representação no nosso cérebro. Ele está aqui, essa imagem, ela representa o que a gente denomina de homúnculo motor, que é um pequeno homem. Ele é justamente representativo, porque nós temos regiões no nosso cérebro que vão ser condizentes com a capacidade sensorial e motora da mão, sensorial e motora da região da cavidade oral, da língua, né? Enfim, e assim do nosso corpo como um todo. Então, essa representação, ela é clássica e justamente para nos interagir com essa capacidade, né, de representação no nosso cérebro, o que é muito bonito, né? O que eu chamo a atenção de vocês, como que, na verdade, a gente vai estudando, embora sejam muitos detalhes, e às vezes para o aluno que mais chama atenção é porque é muita coisa para guardar, mas com o tempo, né? Na hora que todos esses conceitos vão se solidificando na cabecinha de vocês de uma maneira mais natural, vocês vão ver como que é bonito, né? Como que, na verdade, a gente estuda, e a gente sempre para pensar que a gente não sabe nada, porque é complexo, né? É muito cheio de detalhe e, ao mesmo tempo, muito bonito também. Reparem vocês que eu apresento uma disciplina aqui para vocês, uma matéria, e aí eu acabo fazendo o link com outra matéria que a gente está vendo em outro dia. Eu faço propaganda de uma disciplina que vocês ainda vão ver lá na frente, porque o corpo humano é assim, né? Não é nada estático, né? Agora, ó, eu vou falar para você do ouvido, e o ouvido ele compreende. Não, não é só isso, né? Ele tem integração. Da mesma forma, agora que eu vou apresentar a vocês os olhos, né? A característica anatômica, características fisiológicas, algumas patologias, e a gente ainda não vê tudo, né? E esse vai ser o nosso primeiro órgão do sentido a ser tratado, os nossos olhos, tá? Então, olhem só aqui, esse olhar, né? Chama a atenção de vocês, existem aqui, tem toda aquela característica que a gente até já comentou, né, da nossa anatomia, o músculo palpebral, né? Lembram vocês que a gente viu que é o músculo mais delicado, né, da estrutura corporal? Nós temos aqui a presença dos pelos, tá? Os cílios, eles são protetores, amplamente protetores. Bem como não está aparecendo nessa imagem aqui, ó, mas a sobrancelha, né? Ela não é só para você fazer um design, né? Também é muito importante dar ali uma limpeza, uma leveza no olhar, né? Oh, beleza, né? É uma maravilha também, não vejo a hora de poder, né? E dentro de todas as necessidades, fazer também a sobrancelha. A gente, lógico, faz parte desse contexto, mas mais do que isso, são estruturas, que são pelos, que são protetores.
porque eles estão localizados estrategicamente para evitar com que determinadas partículas possam cair numa região tão delicada, né, que é a mucosa ocular, tá bom? Logicamente, a gente sabe que nem por isso, né, não caem ciscos, não caem agravos aqui, mas o fato é que no nosso dia a dia, se nós não tivéssemos esses mecanismos protetores, nós teríamos muito mais agravos à mucosa ocular do que a gente tem, tá? Bem, também outra coisa que nos remete aqui à região, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, né? O branco dos olhos, que é a esclera, a região que tem pigmentação dos nossos olhos, que é a íris, né? E a pupila. A pupila que possa, por vezes, estar dilatada ou contraída, de acordo com a intensidade de luminosidade sobre os nossos olhos, tá bom? Então, só chamando a atenção aqui desse universo do qual existem muito mais outros detalhes que a gente vai ver, mas só que a gente pode aproveitar aqui em termos dessa imagem, tá bom? Olha só que bonita a estrutura, né? Aqui, como a gente falou anteriormente, a presença aqui da sobrancelha, dos cílios, né? A estrutura palpebral, a importância que de fato né? A presença das pálpebras nos permite, na verdade, fechar e lubrificar os nossos olhos. Vocês vão ver, isso é fundamental, tá? Isso é protetor também. Como eu falei com vocês anteriormente, nós podemos né, nomear anatomicamente todas essas estruturas oculares. A região da esclera, que eu falei, região da íris e a estrutura da pupila. A estrutura da pupila, ela funciona como uma verdadeira janela, que ela se abre na hora quando existe menor luminosidade, então ela se abre ao máximo, por isso ela fica dilatada, ou quando tem excesso de luminosidade, né? Sabe quando a gente vai tirar uma foto e a gente está de frente para o sol? Aí sai todo mundo com o olhinho bem fechadinho, às vezes a gente nem percebe tanto, mas por quê? O excesso de luminosidade, né, nos remete uma resposta, e aí a gente tende a ter, inclusive, a contração da pupila, tá bom? Olhem só, aqui é uma imagem, uma vista lateral do globo ocular. Vou mostrar a vocês aqui algumas características que sejam importantes, tá? Anatomicamente. Os nossos olhos, ele é revestido aqui, ó, por essas 3 camadas, que na verdade estão representadas aqui nessa imagem. Olhem só, de dentro para fora. Aqui, esse meu ponto, eu acho que eu já vi nos vídeos, ele fica grosso, né? Então, não vou encostar, eu vou ficar mais superficial. Reparem aqui essa área que eles coloriram aqui meio de amarelo, né? Tá meio amarelado. Olha, de fora a fora, essa estrutura amarelada. Essa estrutura amarelada aqui, essa camada mais interna, é denominada de retina. E guardem bem esse nome, tá? Porque é o local onde tem a formação da imagem, tá? Então, a retina. O que tá aqui em vermelho, olha, ela tá numa posição central. É a estrutura denominada de coroide, tá? Ela é altamente vascularizada. E, por fim, a camada mais externa, que é essa camada branca, de fora a fora, que é a esclera, tá? Ou esclerótica, tá bom? Camada esclerótica. Então, repito, de dentro para fora, retina, coroide e esclerótica, tá bom? São essas 3 camadas teciduais que revestem os nossos olhos. Bem, logicamente, a gente tem aqui a presença do nervo óptico, né? Do qual ele vai fazer essa integração com o nosso sistema nervoso central. Lembrando algo que vocês vão ver lá no sistema nervoso também, né? São os nervos de pares cranianos. O nervo óptico é o segundo par de nervo craniano, tá bom? Bem, compondo ainda, reparem vocês, olha que bonita a estrutura, né? Os nossos olhos é uma estrutura muito delicada e ao mesmo tempo bem complexa, se vocês observarem. Aqui o que nós temos, né? Aqui nas extremidades, olha, são os corpos ciliares, tá? Nós temos aqui a estrutura do cristalino, ó, que é essa estrutura observada, né? É uma estrutura relativamente até grande.
tá? Vocês vão ver em outras imagens a região do cristalino. Nós temos uma estrutura membranosa, que é essa daqui, ó, de fora a fora, que é a estrutura córnea, tá? E a parte da íris, aqui para vocês, eu acho que é menos perceptível. Fica mais fácil, né? Uma vista anterior. Mas aqui ela é posicionada nas extremidades, tá bom? Então, reparem que aí a gente compõe para fechar essa anatomia. Eu preciso só de chamar a atenção que aqui dentro nós temos as câmaras oculares e internamente tem um líquido. Por isso que vem escrito aqui humor vítreo, tá? É referente a esse líquido que está presente aqui internamente. Também tem um outro líquido que está presente aqui do lado externo, que é o humor aquoso, tá? Mas isso a gente vai ver mais adiante também. Olhem só, em termos de imagem, só porque às vezes fica mais fácil. Ali anteriormente, eu acho que para o aluno, às vezes é meio forçação de barra ele conseguir enxergar que aqui é a íris. Aqui não, olha, esse tipo de imagem já remete de uma maneira mais fácil, né? Para o aluno, a estrutura da íris, como eu falei com vocês, tá? A região do cristalino, como eu também mostrei. E é interessante nessa imagem, porque aqui ele coloca a vascularização. Existe uma intensa vascularização na estrutura ocular, assim como toda a nossa estrutura corporal, né? Mas é importante porque existe essa vascularização que permeia, inclusive, o nervo óptico, tá? Então, isso é importante a gente enxergar, porque isso vai nos remeter lá na frente, quando nós observarmos, por exemplo, alguns prejuízos que possam vir a ter, né, a nossa visão em função de um ou outro detalhe, tá bom? Bem, e aqui o autor está mostrando para gente aquilo que eu tinha mostrado para vocês na imagem anterior, tá bom? Que são aquelas 3 camadas. Olhem só, seria essa estrutura mais interna aqui, que aí ele está nessa cor alaranjada, né? Que é a região da retina, tá? Depois vem uma região central, né? Intermediária, como eu tinha falado com vocês, que ela é altamente vascularizada, que é o coroide. E, finalmente, uma região externa, que é essa região esbranquiçada, que é a esclera ou a esclerótica, tá? Que na imagem anterior estava esclerótica. Eu tenho o hábito de falar esclera, que eu acho que facilita. Mas, enfim, eu sempre gosto de colocar para vocês, porque vocês podem, né, pegar aí num livro, num artigo, enfim. Então, para não ter mérito de confusão, tá certo? Então, aqui, a estrutura anatômica dos olhos. Existe, obviamente, a gente até falou disso, né, anteriormente, lá na morfo do sistema muscular, mas aqui também é importante a gente chamar a atenção. Nós temos a ampla presença de um tecido muscular, como nós temos aqui o músculo reto superior, tá? Aqui é o músculo reto inferior, este é o músculo reto medial, tá? E nós temos um músculo elevador da pálpebra, que é essa estruturazinha aqui, ó, mais fina e delicada aqui em cima, não sei se dá para vocês acompanharem, tá? Isso auxilia, logicamente, no movimento da pálpebra, que é fundamental, como eu falei com vocês, essa característica da gente poder, né, fechar os nossos olhos, embora a visão, né, ela permeia a partir do momento que eu tenho as pálpebras abertas, mas ao mesmo tempo isso é importante porque ele é protetor. Primeiro, porque imagine vocês, eu de repente eu estou no meio de uma tempestade de areia. Logicamente que fechar os olhos seria uma resposta protetora, né? Por outro lado, também no nosso dia a dia, na hora que fala de tempestade de areia, me fez lembrar de praia. Olha que beleza, outra coisa boa. É bom que a gente vai lembrando aqui das coisas boas que existem, que se Deus quiser, daqui a pouco a gente pode aproveitar de tudo. Olha no nosso dia a dia, né? Dormir. Olha, é uma bênção, né? A gente poder ir descansar, mas é fundamental que a gente possa fechar os nossos olhos, porque ajuda a lubrificar, protege, e essa lubrificação ela é importante, porque ela é protetora, né? Ela lubrifica as células que compõem a estrutura ocular.
Existem pessoas que dormem de olhos abertos, né? A pessoa não sabe. Logicamente, ela não sabe que ela está dormindo de olho aberto. Mas na hora que você vê um bendito dormindo de olho aberto, a gente assusta, né? Porque não é muito interessante, não, né? Mas mais do que isso, não é bom para a pessoa, tá? Porque ela começa, às vezes, a sentir prejuízos à visão, ou a retina, danos à retina, tá? Danos à estrutura da córnea, enfim, todo o extrato, né, em função desse ressecamento, porque dormir de olhos abertos mantém esse ambiente ressecado, susceptível, tá, a arranhaduras. Então, é importante isso. É importante também no sentido de proteção do órgão, né, da estrutura. Bem, logicamente, nós estamos aqui diante, né, do que nos cerca e o nosso campo de visão é bastante diversificado, né? Concordo com vocês que tem hora que a gente tem um campo de visão limitado porque é o que te interessa, né? Não tem outra. Tem algumas situações que você vai conseguir enxergar apenas aquilo que te interessa. Vamos, já que a gente está viajando aqui hoje, vamos viajar. Imagine você agora numa festa, num show, né? Aí tem ali o seu respectivo, a sua respectiva que chegou. Nossa, você não vai enxergar mais nada, vai ficar de olho nas ações do bendito ou da bendita, né? Só vai ter olhos para o respectivo. Agora, se de repente você está ali aberto, né? Você não tem nenhum campo reduzido da sua visão, e você vai observar coisas, meu filho, que estão assim perto, que estão longe, que está do teu lado. Ou seja, muitas das vezes a gente possa vir a ter uma limitação de visão de acordo ali com o seu interesse, mas o nosso campo de visão é um campo bastante aberto, né? Com a possibilidade de observação ampla do que te cerca, tá bom? É muito importante isso. E, logicamente, isso se observar todo o aspecto anatômico e fisiológico saudáveis do indivíduo, né, gente? Porque, logicamente, a gente possa vir, às vezes, ter prejuízo inclusive, de imagem periférica, né? Igual no glaucoma, o indivíduo começa a ter perda de visão periférica, mas são situações patológicas, né? Como eu falei com vocês, o que vai incidir, o que vai de fato fazer com que nós possamos enxergar de uma maneira adequada são os focos luminosos, né? A luminosidade. E a luminosidade, ela passa, como eu falei com vocês, ela passa pela região da pupila, que ela funciona como uma verdadeira janela, né? E ela se projeta na nossa retina. A nossa retina, gente, funciona como um projetor. É o local onde haverá a projeção da imagem, tá? Vocês vão ver que a nossa imagem ela é formada de uma maneira invertida na nossa retina, tá? E é aqui o local onde nós temos aquelas células, as células fotorreceptoras que eu mencionei para vocês lá naquele quadro no início, que são os cones e os bastonetes, tá? Que estão aqui mencionados, mas eu vou apresentá-los para vocês daqui a pouco de uma maneira mais adequada, tá bom? Olhem aqui, que bonito, só para vocês entenderem nessa imagem o que o autor fez. Ele representou aqui para gente a estrutura do globo ocular, pegou essa região e nos fez entender o seguinte, olha, ele está dando um zoom nessa área, né? Porque se eu analisar friamente, é que eu estou vendo o quê? Uma linha laranja, uma linha vermelha e uma linha branca, pronto, né? Agora, se ele pegar essa região e representar o que existe nessa região, o que ele me informa, né? Percebam vocês o seguinte, essa camada branca, que é a camada mais externa, que é a esclera, eu tenho essa camada vermelha, que é a região intermediária, que é a região coreoide, que eu falei com vocês, e eu tenho aquela região
amarela, que na verdade é o local onde, que é a retina, que é o local onde nós temos a distribuição das células, que são os cones e os bastonetes. Para vocês terem uma ideia, aqui nesse desenho, o autor está representando para a gente os cones. Eles estão coloridos em verde, vermelho e azul, porque são as 3 colorações, né, das quais eles são fotossensíveis. E nós temos os bastonetes. Os bastonetes, vocês vão ver que eles atuam sob baixa luminosidade. Estão aqui representados por essas células cinzas, tá bom? Além do mais, nós temos células ciliadas, né? Das quais são observadas aqui também anteriormente. Aqui de uma maneira agora mais específica, né? Dando um contorno maior. O que o autor está mostrando para gente? Que chega a luminosidade, né? Seriam essas setinhas, elas vão ultrapassar essa região. Os cones são essas estruturas aqui, o verde, o vermelho e o azul. E os bastonetes, esses acinzentados, tá bom? Na verdade, porque os cones nos dão a visão colorida. E a nossa visão, né, ela é uma mistura dessas 3 cores. Então, ela nos permite, né, a visualização dos objetos com a caracterização das cores, tá? A gente enxerga melhor as cores sob maior luminosidade. Por exemplo, durante o dia, as cores tendem a ser mais vibrantes, né? Você consegue ver mais distinção de coloração sob luminosidade. Também não precisa ser dia ou noite, desde que eu esteja no ambiente com oferta de luz, tá bom? Agora, se a gente de repente dá um apagão, né? E você olha ao seu entorno, você vai ter uma grande dificuldade de sair ali distinguindo muitas colorações. A sua tendência é ver em tons de cinza, né? E aí a ação maior nesse momento dos bastonetes, tá bom? Os bastonetes, eles atuam em momentos em que nós temos menor oferta de luminosidade. Então, por exemplo, no período noturno ou sob baixa luminosidade, nós utilizamos mais essas células que são os bastonetes, tá bom? Inclusive, eu vou apresentar a vocês, existe uma cegueira, que é o que a gente denomina de uma cegueira diurna, tá? Do qual a pessoa, durante o dia, ela tem dificuldade de visão e principalmente na distinção das cores. Porque justamente as cores são mais vibrantes diante de luminosidade. Aqui, a nossa visão permeia justamente isso, né? A luz branca, ela realmente é a mistura de todos os comprimentos de onda, e a preta é a ausência de luz. Então, a branca é toda a luminosidade incidida sobre ela, e a luz negra é a ausência de luz, tá? Então, é isso que permeia o nosso campo de visão a todo momento. Existem realmente alguns indivíduos que vão apresentar cegueira para as cores, e existe um universo aí, como a cromatopsia, como eu vou apresentar a vocês, né? A cromatopsia, ela é uma cegueira diurna, da qual eu mencionei. Agora, existe também o daltonismo, né? O indivíduo daltônico, que eu vou apresentar também. Qual que é a característica? Todas essas dificuldades para observação das cores, elas ocorrem, né, na população. E se vocês observarem, a população masculina, ela é mais frequente, às vezes, apresentar prejuízos, tá? De uma maneira geral, a grande maioria das pessoas consegue enxergar muito bem as cores. Cerca de 92% dos homens enxergam bem as cores, e nós, mulheres, 99% também é tendencioso que a gente enxergue bem as cores. Agora, existe aqui aqueles 8% masculino e 1% feminino que possa vir a ter prejuízos na observação das cores, tá bom? E aí, as variações em relação a isso são múltiplas, né? Eu até coloco aqui para vocês, eu sempre brinco lá com vocês em sala de aula e pergunto a vocês que número que vocês estão enxergando aqui. Olhem só,
Que número que vocês estão enxergando aqui? Vamos ver se vocês têm algum prejuízo para a observação das cores. Eu enxergo 6. O 6. Todo mundo? Sim. Tá certinho, então tá ótimo. Então, vocês estão dentro daquela porcentagem ali, né? De 99% feminino e 92% masculino que enxergam adequadamente, tá? Para vocês terem uma ideia, um em cada 12 indivíduos do sexo masculino tem dificuldade para enxergar esse número. Por quê? Ah, professora, mas é tão fácil. Tá, que bom, é fácil porque nós conseguimos fazer a distinção, né? Aqui, as cores que o autor utilizou foi o verde, o vermelho, inclusive alguns nuances de verde, né? Bem, o fato é que, de uma maneira geral, tem indivíduos que têm uma dificuldade tremenda de fazer identificação entre duas cores distintas. O daltônico, ele na verdade, ele tem dificuldade na identificação das cores do verde, do azul e do vermelho. E aqui nessa representação, me digam, qual que é o número que vocês estão enxergando? 74. Eu enxerguei 74. Ah, 74, né? Tá, tá certo. Na hora que você falou 70, aí eu falo, e 4, então tá bom. Tá, certinho, é 74, né? Mas reparem vocês, mais uma vez, para o daltônico, ele teria dificuldade da identificação. Esses aqui são testes que se faz, de fato, né? Do conjunto, e é interessante que teve uma vez, tem coisas que marcam a gente, né? Eu estava mostrando no Atlas para um aluno e chamando a atenção para ele, falei, mas é isso, eu não me recordo ao certo agora o que era. Mas eu lembro que eu estava mostrando para ele uma determinada estrutura. E era um detalhe, realmente. E eu estava ali. Mas é isso daqui, ó. É essa estrutura em vermelho. Professor, eu não estou enxergando. Eu falei assim, meu filho, mas... Até que ele falou, professor, eu sou daltônico. Eu falei, então tá bom. Aí eu vou ter que mexer, né? Com outra via para te informar. Mas... enquanto eu não sabia que ele era daltônico, eu estava ali insistindo no detalhe em vermelho e ele, coitado, não enxergava de jeito nenhum. Mas é lógico, é importante que nesses casos, né, identifique e fale com as pessoas, porque às vezes a gente insiste e em função, né, de não saber, não tem a noção do que às vezes a pessoa possa não ter a distinção adequada das cores, né? A gente, logicamente, tem que buscar outros recursos. E é importante destacar isso, e até em frente, né, o que a gente está apresentando dos órgãos dos sentidos, porque é muito importante. Eu destaco a importância da integração dos órgãos dos sentidos com o meio, mas qualquer um de nós possamos vir a ter prejuízo em um dos órgãos dos sentidos. Isso não faz com que eu não possa ter integração com o meio, né? Se eu tiver perda da visão, ou perda da audição, enfim, o que seja, eu acabo conseguindo, inclusive, aguçar ainda mais e aproveitar, né, mais outros órgãos dos sentidos. Então, se a gente observar a ausência, por exemplo, de um dos órgãos dos sentidos, não é impeditivo de forma alguma para as pessoas terem o envolvimento com o meio, né? E a integração. É muito importante que isso se faça e depende muito dos recursos pelos quais a gente consegue utilizar, né? Eu posso, às vezes, não utilizar um determinado recurso, mas tem vários outros e a pessoa, na verdade, ela desenvolve uma aptidão tremenda, né? Muito interessante isso. Como eu tinha falado com vocês, a cegueira diurna, né, que é a cromatopsia, onde as pessoas vêm a ter dificuldade da distinção das cores. Como ela é diurna, a pessoa tem dificuldade justamente da observação das cores, porque as cores elas são mais perceptivas, né, com forte luminosidade, ou seja, com maior oferta de luz. Então, esse indivíduo, às vezes, ele tem prejuízo da visão, né? Não quer dizer que ele não enxergue, mas ele tem prejuízo na sua visão no período diurno e enxerga melhor no período noturno, tá bom? Então, isso é possível também e tem pessoas que têm essas demonstrações. Normalmente, a cegueira diurna, ela também é acompanhada por uma fotofobia, ou seja, uma fobia à luminosidade.
a pessoa, né, não se sente muito bem e adequada ali a presença de, né, intensidade de luz, tá? Gente do céu, agora que eu tô olhando aqui, 21h50, passou depressa. Quero saber aqui de vocês se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário, né? Fiquem à vontade. Professora, Diga, Larissa. a questão do daltonismo tem a ver também com a genética, né? Sim, existem alguns indivíduos, essas associações, né, elas possam estar ali associados a uma maior predisposição, né, a partir do momento que na família já exista o daltônico, aí existe uma predisposição sim, Larissa, Uhum. tá? E normalmente isso ocorre, né, e principalmente em meninos. Exatamente. Obrigada. De nada, Larissa, mais alguém? Querem perguntar alguma coisa? Professora, Diga, Ana. e no caso daquelas pessoas que tatuam os olhos, Que perdão? causar um prejuízo na visualização dessas cores, na luminosidade dos olhos? Ana, desculpa, eu não entendi o início da sua pergunta. No caso das pessoas que tatuam os olhos, fazem tatuagem na esclera. Ah, nossa, tem disso, Ana? Tem. Não, eu vou te ser muito sincera. Não sei, não. Porque Meu pai. isso Ai, me deu até aflição aqui. Tô até com mão nos olhos. Eu vou procurar essa. Que eu saiba, tatuagem, literalmente, ela agride o tegumento, né? Porque é para poder fixar a coloração ali. Você imagine, eu realmente não sei a intensidade, detalhes. Eu tenho que ver, eu vou ver se eu acho alguma coisa a respeito, viu, Ana? Tá bom. Mas eu vou te falar que a aflição dá, viu? Nossa Senhora. Eu fico te devendo essa. Vou ver se eu acho alguma coisa específica em detalhes, até para a gente saber como que isso acontece, tá bom? Tá Para bom. esses corajosos aí da vida. Tá. Mais alguém? Não? Então, cadê meu povo? Deixa quem é que vai ter a coragem de abrir aí, né? A câmera. Ao Pedro. Ei, Pedro. Pedro já abriu. Cadê? Cadê as moças? Cadê a Ana? Ana, que coisa boa. A Ellen. Tá joia, Ellen? Coisa boa. Bom ver vocês. Cadê mais? Ó, gente. Ó, Larissa, o Mike, tem a Nicole, tem o Lucas, Angélica, Bianca, tem aqui, ó, nem vou falar todo mundo, não, todo mundo está sendo chamado. Boa noite, Apareçam professora. aí. Boa noite, Lucas. Boa noite, Larissa. Como vocês estão? Matheus também eu acho que vai. Aí, Matheus. Que coisa boa ver vocês. Que ótimo! Hoje eu tive um grupo maior de corajosos. Não, Matheus, volta! Não, Matheus, aqui quem saiu foi. Quem saiu aqui? Era um. A Ellen, vem, Ellen! Não sai, não, tá tão bonito ver todo mundo aí. Cadê? Tem mais gente. Tô Deixa com eu a ver cara aqui, horrorosa hoje. chat. Boa noite, professor. Oh, gente. Pelo amor de Deus, são todos lindos, são todos ótimos, graças a Deus. Que coisa bom vê-los, viu? Chama atenção, sempre entram, vamos entrar ao máximo, é bom que a gente se vê um pouquinho, a gente dá força um para o outro aí, que estamos todos precisando, pode ter certeza, né? Esses momentos assim não são fáceis para ninguém, tá todo mundo precisando apoiar o outro. O Mike tá entrando. Ei, Mike, tá joia? Que coisa boa, viu? Boa noite. Boa noite, Mike. Boa noite. Que coisa boa ver vocês. Então, Eu tô minha cachorrinha aqui. Oi? Quero mandar um abração para vocês, lembrá-los, tá? Para quem ainda não enviou, mandar os estudos dirigidos, tá? E fazer as atividades do AVA, diagnóstico, aprendizagem,
tá bom? Tem ocorrido instabilidade no sistema, sim, tá? Então, tem hora que a gente acessa, não consegue, daqui a pouco consegue acessar. Isso acontecendo, tá bom? De uma maneira geral. Mas não deixem de fazer, por favor. Afinal de contas, essa pontuação é muito importante para nossas disciplinas, tá certo? Professora, Diga! deixa eu te falar, o segundo semestre você vai continuar dando aula para a gente ou vai ser outros professores? Quem perguntou foi a Angélica? Isso. Ô, Angélica, a gente nunca sabe, Angélica, em termos de igual do próximo semestre, eu fico sabendo igual vocês, assim, eu nunca sei, assim, a gente ainda não sabe Tá. com antecedência, tá bom? Mas se a gente não se vê, Tá a bom. gente se vê aí pelos corredores e enfim, tá? Mas a gente não Tá sabe, eu bom. não sei com que turma que eu estarei, nem quais disciplinas não, tá bom? Ok. Boa noite. Obrigada, Angélica. Boa noite, professor, e boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Bom descanso, viu? Fiquem com Deus. Eu Tchau, também. tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciene. Tchau, Mike. Fica com Deus. Em pé.